Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 5º domingo da Páscoa. E neste domingo, Jesus nos dirige uma mensagem muito clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa mensagem ele dirigiu aos discípulos e hoje dirige a nós, que somos os seus discípulos, batizados na fé da igreja que nós professamos. Jesus hoje nos diz esta palavra e assim deseja que nós a sigamos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo anuncia que irá voltar para o Pai, Tomé o questiona sobre qual caminho seguir, pois Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Mas Tomé diz não saber qual o caminho que Jesus estava falando. Jesus então explica para Tomé e coloca estas 3 condições para de fato seguir a Jesus. Acreditar nele como caminho, ou seja, segui-lo. Acreditar nele como a verdade e a única verdade na qual nós devemos acreditar, e acreditar que só ele é capaz de nos dar a vida em abundância neste mundo e a vida eterna um dia nos céus. Principalmente hoje, dirijo esta palavra para os nossos jovens que estão aqui. Geralmente, na adolescência, na juventude, todos nós passamos por isso. Qual caminho seguir? Qual escolha fazer? Para onde ir? O que decidir da vida? E é muito importante que nessas decisões que vocês estão fazendo na vida, que todos nós estamos fazendo na vida, tenhamos este princípio: qual é o caminho que me leva para Jesus, que me leva para mais perto, para mais próximo de Jesus. Se existe um caminho que me leva para longe de Jesus, certamente este caminho não é bom. Depois, quando nós passamos a estudar, e quando começamos a aprender as ciências e aquilo que o homem produziu pela razão, começamos a questionar a verdade. Fazemos aquela pergunta que Pilatos fez a Jesus no momento do seu julgamento: o que é a verdade? Quando nós entramos em contato com aquilo que foi produzido intelectualmente pelo homem, pode-se haver muitos questionamentos, mas na dimensão da fé, precisamos ter essa certeza: Jesus é a única verdade na qual nós devemos crer. Existem muitos por aí hoje que se intitulam os donos da verdade, aqueles que têm a ciência infusa e questionam tudo e todos, até mesmo questionam a própria igreja, os bispos, o Papa. Mas nós devemos seguir fielmente aquilo que professamos na nossa fé, obedecer com reverência àqueles que nos guiam e, é claro, obedecer unicamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a verdade que você crê? A única verdade que nos leva para a salvação
para nós batizados é a verdade que é o próprio Jesus Cristo. Depois destas duas palavras, Jesus vai dizer: eu sou a vida. E também nós hoje devemos nos perguntar: qual a vida nós estamos escolhendo para viver? Qual vida nós queremos para o futuro? Jesus vai dizer: a única vida que de fato vale a pena ser vivida é a vida que eu posso dar a vocês. Outra vida pode ser vivida, mas com a mesma intensidade, com a mesma força, é só em mim que encontrareis a vida. Portanto, estes três elementos que Jesus apresenta para nós hoje são muito importantes para a nossa caminhada de fé e muito importantes principalmente para vocês, queridos jovens e adolescentes, que estão neste processo de fazer muitas decisões, de fazer escolhas e assim decidirem os caminhos que querem seguir em suas vidas. A segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Pedro, nos apresenta um discurso muito interessante do apóstolo que nos diz: aproximai-vos do Senhor. Pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Quando nós cremos e vivemos em Jesus, caminho, verdade e vida, então nós seguimos o conselho do apóstolo, estamos próximos, pertos, conformados, em sintonia com o Mestre. E quem dera um dia, na nossa caminhada de fé, nós possamos afirmar, como o apóstolo Paulo afirmou em um momento da sua vida com Jesus, que ele escreveu em uma de suas cartas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que nós possamos, de fato, aproximarmos-nos do Senhor de tal modo que Ele viva em nós, que Ele reine na nossa vida. E o apóstolo vai nos ensinar na segunda leitura de hoje que nós batizados somos pedras vivas no edifício espiritual que é a igreja. Esta construção que nós chamamos de igreja, na verdade se chama casa da igreja, porque a igreja somos cada um de nós. Por isso o apóstolo vai dizer: sejais pedras vivas no edifício espiritual que é a igreja. Aqui é uma construção muito histórica, muito bonita, que tem um sinal profundo na vida e na fé desta cidade, deste povoado. Mas nós somos a igreja, somos nós que levamos a cabo a missão do anúncio do Evangelho, nós que fomos batizados e recebemos a força do Espírito Santo este que será enviado para nós novamente no Pentecostes. Portanto, mais uma vez, a liturgia da palavra deseja nos chamar a atenção. Você deve na sua vida ser vivo, não morto. Deve ser quente, ardoroso, não frio, não morno. Como diz o livro do Apocalipse, você não é quente, nem é frio, é morno. Por isso eu vou te vomitar da minha boca, diz o Senhor. Nós devemos arder de amor por Deus e de amor ao Evangelho e de amor por esta igreja na qual nós fomos
batizados, para formar verdadeiramente o edifício espiritual, o sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E veja o que o apóstolo hoje diz a cada um de nós: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio santo, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Deus nos encontrou, Jesus nos conquistou, por isso nós estamos aqui. Diz o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu queria fugir de ti, não queria mais segui-lo, mas o meu coração agora é teu, e eu vou até as últimas consequências para anunciar o teu nome. Assim também nós, queridos irmãos e irmãs, fomos alcançados, fomos resgatados, fomos retirados das trevas por nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que na nossa vida não deve reinar mais as trevas, o pecado, o mal, o erro, mas a luz de Cristo deve nos iluminar. Portanto, que nesta celebração nós possamos de fato, mais uma vez, refletir sobre os caminhos que estamos trilhando em nossa vida, sobre a verdade na qual acreditamos e se de fato estamos vivendo a vida que Jesus deseja que nós vivamos. Por isso, peçamos ao Senhor, como cantamos no Salmo 32, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Tudo isso nós só podemos alcançar pela graça de Deus. E Deus derramou a sua graça abundantemente em nossa vida. Que nós tenhamos esta consciência e usemos os nossos dons, a graça de Deus, as nossas qualidades, a nossa própria vida para fazer o bem e amar os nossos irmãos e irmãs, e assim, de fato, estaremos então sendo pedras vivas e edificando este edifício espiritual que é a Santa Igreja, una, apostólica e católica. Assim seja.